beijo de amor, e com aquele ato, ela lançou a mulher no mundo do tabaco. E curiosamente, o tabaco que parecia ser bom para a virilidade, mostrou-se bom para a feminilidade, e passou a ser aceito. Vocês vejam que herói versátil. Agora fantasiava bem a mulher. O tabaco, o cigarro, o seu maior produto, literalmente, foi o maior sucesso da sociedade humana na primeira metade do século XX. Nenhum outro lhe chega aos pés, nenhum outro. Festejado por todos, odiado por ninguém. Quer dizer, um tóxico que faz isso, entrou pela porta da frente, aplaudido, desejado, cortejado. Então, é um tóxico diferente. A partir de 1950, a denúncia médica foi crescendo de tal forma que ficou claro em poucos anos que o herói era vilão. Mas, na realidade, não é fácil a gente mudar uma opinião assim tão consagrada. Nenhum de nós que quer muito bem a uma pessoa, quando alguém chega e diz, olha, cuidado, hein, a pessoa não é aquilo que você está pensando. É capaz de ser exatamente o contrário. A gente não aceita isso logo, a gente leva muito tempo para trocar a experiência que a gente viveu pela experiência que os outros nos contam. E a humanidade tem levado um longo tempo para aceitar que o seu herói de ontem é o seu maior agressor de hoje. Mas isso pesa em todo o trabalho, em toda a luta que se está fazendo em termos de saúde e tabaco. Com essas características de adicção e aceitabilidade social, consequentemente com todo o apoio governamental e de todas as leis de todo mundo, o tabaco difundiu-se de maneira tal que hoje eu estive calculando só o ar, a água, o sal, o açúcar e o arroz tem mais intimidade com o ser humano no planeta do que o tabaco. O tabaco tem mais intimidade com o ser humano que a batata. Tem mais gente envolvida em tabaco e com ele dentro do seu organismo do que se alimentando de batata e todos os outros alimentos que daí se seguem. Mas não é fantástico, hein? Um tóxico que fica competindo com ar, água, sal e açúcar para saber quem é que é mais procurado e quem é que é mais usado. Nunca houve nada parecido. Atualmente, o consumo mundial de cigarros é de 6 trilhões por ano. A população do mundo, eu estou fazendo os números redondos, o que não prejudica o raciocínio, só o facilita, é de 6 bilhões. 6 trilhões por 6 bilhões, dá 1.000 cigarros para cada ser humano por ano, todos, incluindo os nenês. Considerando que quem fuma contagia o ambiente ao seu redor e faz com que vários ao seu redor fumem, na realidade, mais da metade do planeta está diretamente sob a ação do tabaco hoje em dia. Então nós temos que ter uma ideia dessa dimensão. Essa é uma dimensão nunca antes vivida pelo homem. Além dessa fantástica difusão e consumo, o tabaco mostrou um efeito extremamente agressivo. Ele podia ser um tóxico menos agressivo, mas não é. Ele é muito agressivo. E as estatísticas da Organização Mundial da Saúde é de que 1 em cada 2 indivíduos que fazem uso de tabaco morrem em decorrência desse uso. 1 e 2. Nós não temos registro em medicina de outra causa grande, universal. Não falo de doenças pequenas, que certamente acharíamos exemplos, que mate 50% dos que por elas são contaminados. A tuberculose nunca matou, nem de longe, 50% dos que contraíram tuberculose. Nem de longe. E era a maior campeã de causas de morte. E nem o cólera mata, e nem todas as pragas do passado matavam 50%. Nunca. A guerra não mata 50%. A guerra mata talvez 25%, dependendo da guerra. O tabaco mata 50%. Quer dizer, criou-se então uma situação que realmente precisava de uma análise tão detida, tão pensada quanto a que vem sendo feita. Hoje nós sabemos, e vocês sabem que isso são estatísticas oficiais,
que o tabaco matou nesse século, e vocês se deem conta de que ele apenas se tornou muito importante da metade do século para cá, ou foi crescendo no século. No princípio não era tanto assim, as mulheres não fumavam no princípio do século, mas no século o tabaco matou bem mais do que todas as guerras do século somadas. Esse estudo foi muito bem feito por Robert Kennedy, quando estava em campanha nos Estados Unidos, e ele fez uma das denúncias mais candentes da época sobre isso. Esses são números, pode pegar e contar de novo, isso não é argumento, isso não é ponto de vista. Quer dizer, um tóxico que mata mais do que todas as guerras do planeta no século somadas. E todas as estatísticas vão mostrando que o tabaco mata pelo menos o dobro do que matava a tuberculose. Então, nós realmente temos que olhar para esse gigante, se não com medo, pelo menos com respeito. Ele é muito perigoso. Bom, juntando esta profissão com essas características tão exigentes como a medicina, deste agressor tão qualificado, nós temos um embate que propicia uma série de observações. O médico, ele tem que atuar como assistente, cuidando do paciente. Ele tem que atuar como educador, educando o paciente, educação que lhe valerá para a sua vida futura, mais do que nada. Ele tem que atuar como modelo pessoal. O médico tem que fazer o que ele preconiza. Ninguém tem credulidade se disser uma coisa e fizer outra na sua vida pessoal. Isso é muito difícil, mas é só mais uma das muitas dificuldades que se pede do médico. E tem o seguinte, não é para tornar a medicina uma profissão decantada, é porque precisa ser assim. E se o indivíduo não puder ser assim, não será médico. Nós estamos cheios de técnicos de saúde, com diploma de médico na mão. Eu não pretendo que todos os que têm diploma de médico sejam médicos, mas se ele for médico, ele é assim. Quer dizer, ele procurará fazer com que na sua vida ele dê um exemplo daquilo que ele está pedindo que os outros façam. O médico tem que atuar como pesquisador. É quando ele vai buscar as causas, as origens, as maneiras de sobre ela influir. Ele tem que atuar como líder comunitário, e sempre atuou. Bom, nessas diferentes atuações, o médico encontra o tabaco pela frente. E sempre o desafio é grande. Quando o médico atua como assistente, ele está falando com aquele bronquítico grave, com um componente importante de enfisema, que respira mal, que tem falta de ar aos menores esforços, que tosse, expectora, que sofre. E ele tem que dizer para esse doente que ele não pode mais fumar. Porque, a rigor, ele só está assim porque um dia foi induzido, não sei como, não há incriminação nisso, mas foi levado a fumar. E por hoje ele está ali, por isso ele está ali. Mas reparem bem que esse doente gosta de fumar. Ele fuma porque ele gosta, ninguém o obrigou. Ele gosta muito de fumar. A rigor é um tipo dessas paixões servis a que o homem não pode, muitas vezes, das quais o homem não pode, muitas vezes, se libertar. Um notável psiquiatra nosso, o Dr. Fernando Guedes, um homem bem mais velho do que eu na época, sempre foi, já falecido, mas eu era ainda um médico muito jovem, e ele é um homem já mais vivido. E tinha um quadro de doença pulmonar obstrutiva crônica extremamente marcado, severo. Ele nunca tinha me procurado. O irmão dele havia sido meu professor, e até um professor que eu sempre quis muito bem. Mas o doutor Fernando, sabendo que eu estava trabalhando na especialidade, e ele veio me procurar, lá na Santa Casa. E eu recordo como hoje, eu sentado na minha mesa, na minha sala, abre a porta, eu digo, doutor Fernando. Eu não esperava a visita dele, nunca tinha ido lá.
Diz ele: ó, Rigato, boa tarde. Ele não sentou, ficou na porta e disse: Rigato, eu estou precisando de ti. Eu quero que tu me vejas, eu não estou bem. Eu fiz menção, ele antes de sentar me disse: Rigato, só sento depois que tu concordares com uma condição. Não me peças para parar de fumar. Mas eu fiquei tão emocionado, sabe? Porque era um homem que estava sendo liquidado pelo fumo. Que estava pagando a fumo um tributo que não se pagaria por nada, eu creio, em sã consciência e razão. E ele vinha me pedir para ajudá-lo na surra que estava levando, mas que não lhe tirasse o algoz. Mas é muito forte essa. Mas isso é uma situação que qualquer clínico aqui sabe contar situações semelhantes. Então reparem que situação curiosa para um médico. Ele vê um doente sofrendo, ele detecta a causa do sofrimento, ele quer retirar o agressor, e o doente diz: não, meu irmão, por favor, não o tire do meu lado. Mas é uma vivência assim na prática clínica ampla. Claro que os toxicomanos repetem esse exemplo, mas na prática diária, clínica, usual, o médico não tinha essa vivência assim tão forte, assim tão rica. Então, o médico deve tratar um paciente de um agressor do qual o paciente gosta. Reparem como isso é diferente de tratar um tuberculoso. Nunca, ninguém viu, eu não vi nem vocês, um tuberculoso apaixonado pelo bacilo de Koch. Não, doutor, me cure, mas deixe o bacilo aí comigo, que estou tão afeiçoado que sem ele já não vivo mais. Não tinha. Quer dizer, o doente era contra o bacilo, o médico era contra o bacilo, nós estávamos os dois juntos. Agora, para tratar o meu... Não, ele não quer se ver livre da causa. E aí vem certas provocações éticas. O que eu posso fazer? O que eu devo fazer? Bom, eu vou tentar convencer o meu doente, eu vou tentar mudar-lhe a cabeça. Mas e se ele resistir? O problema é tão complexo que eu tenho alguns colegas, pelo menos 2 notáveis pneumologistas desse país, que são muito taxativos. Eles terminam a consulta e: o senhor não pode fumar, a causa do seu problema é o fumo, e quero lhe dizer uma coisa: se o senhor não parar de fumar, não volte mais aqui. Eu não vou mais lhe receber. Porque o que eu sei fazer vale menos do que o senhor vai ganhar parando de fumar. A explicação é correta tecnicamente, mas a pergunta: isso é ético? Pode um médico dizer isso para um doente? Eu tenho muitas dúvidas, sabe? Eu não vim aqui dar respostas para vocês, eu vim discutir as mesmas dúvidas que vocês já têm e com algumas vivências, quem sabe, pessoais diferentes. Eu acho muito difícil, sabe? Eu pessoalmente acho que isso não é ético. Esses colegas são ótimos, hein? E são muito éticos. Seria uma injustiça pretender dessa forma. Eu só quero dizer como eu penso. Isso, para mim, não é ético. Eu nunca posso dizer para um doente: não me procure mais. Não posso. Eu comecei a história, eu estou ligado a ele, e eu não posso interromper essa ligação só porque ele não está conseguindo fazer o que eu estou propondo que ele faça. Eu acho que a minha dúvida deve ser o seguinte: eu não estou conseguindo ser o sedutor, o conquistador que eu deveria ser. Agora eu aceito o repto. Competir com uma droga aditiva em termos de fixação de uma pessoa é difícil, mas eu tenho que tentar. Mas de qualquer forma, esse exemplo que eu dei aqui, vocês conhecem outros, tenho certeza. Mas está aí a ética balançando numa situação de bons profissionais. Vocês sabem que o maior, o mais grave, o mais temido problema do tabaco para um país, não para uma pessoa, para um país, é o efeito que ele tem na reprodução humana, não é? Cai a qualidade da reprodução humana. E não é preciso ser o criador, nem é preciso ser um filósofo de maior envergadura para saber que não pode haver nada mais importante num país, e no nosso certamente também não, do que a qualidade
do produto que nós estamos deixando no país, das nossas crianças. Tudo o resto é secundário. Se as crianças forem ótimas, elas farão esse país como nós queremos que ele seja. Mas se elas não forem, vão ter muita dificuldade. E o tabaco é um fantástico agressor da qualidade do produto da reprodução humana. Você sabe que ele atua em todas as etapas, não é? Ele atua antes da concepção, alterando a fórmula genética, não é? As malformações congênitas, você sabe, são muito mais frequentes entre pais fumantes que não fumantes. Mas depois que se acasalam, depois que concebem, a sequência é quase interminável de desditas para o nenê, culminando com problemas de limitação física, que você sabe muito bem, uma mortalidade 50% maior, e com essa tão maldosa redução da inteligência da criança, que é talvez o gravame maior, é fazer uma criança menos inteligente do que Deus o quis. Então, o problema do tabagismo na reprodução humana é um problema maior, certamente mais importante do que o problema de que cuidam os pneumologistas e os cardiologistas. Curiosamente, mas até se pode compreender por vários motivos da evolução histórica do conhecimento, os obstetras e ginecologistas ainda são muito pouco sensíveis às lições do tabagismo. Há uma mudança, nota-se, clara, mas nós estamos longe de ter uma classe médica que se diga que está em condições de responder ao que a ciência médica lhe está propondo. Alguns colegas bem qualificados nessa situação em que a maioria dos obstetras não ligava quase para isso, mas alguns colegas esclarecidos, eu interrogando, eles me diziam: Rigato, tu sabe que eu estou convencido disso. Mas eu quero te contar uma coisa que não pode ficar. Sabe que eu já perdi 2 clientes ótimas, porque eu comecei a insistir para parar de fumar, a senhora agora está em gestação, isso é, e fui, e ela mudou de obstetra. Eu estava incomodando demais. Ela gostava muito do cigarro, mais do que de mim, e me trocou por um outro obstetra. De maneira que, para te ser bem franco, eu só falo quando eu vejo que tem entrada. Mas é ético isso? Quer dizer, eu posso deixar de alertar, e mais do que alertar, eu não quero alertar só. Eu quero que ela pare de fumar. Ou eu tenho que ficar tateando momentos em que eu não sei bem o que fazer. O nosso outro colega pneumologista estava pronto a perder o doente, logo não é mérito dele, não. Um pouco de intransigência, talvez. Agora, esse outro está com muito receio de perder o seu doente. Isso também é compreensível. Eu acho que os médicos gostam de conservar os seus doentes. Será que faltou habilidade, quem sabe? Eu acho que faltou sedução de novo. Ele não vendeu bem a mensagem. Ela fugiu para não fazer o que ele propunha. Teria feito se ele soubesse convencê-la melhor. Mas não é fácil. E, de novo, nós vemos a ética no consultório médico provocada pelo tabagismo. Quando nós estamos no médico, na sua função de modelo pessoal, nós vemos um outro fantástico desafio do tabagismo. É que alguns, e não poucos médicos, são fumantes. Quando a medicina documentou que o cigarro era mau para a saúde, a maioria dos médicos fumavam. Não era uma grande parcela, a maioria. Pegando um povo que tem muito boas estatísticas, os ingleses, 75% dos médicos ingleses fumavam em 1950. 3 em cada 4 fumavam. E agora, de repente, o médico percebe que o cigarro, que ele também gosta, é muito mal para ele e para os seus doentes. E ele, para pôr maior credulidade na sua mensagem, se sente na obrigação de parar. Mas é difícil. Mas, de novo, ele se vê diante de uma posição ética. Ou eu paro, ou eu não estou conseguindo jogar o jogo da profissão que eu abracei. Alguns não conseguem. Mas dentro da postura do médico, o tabagismo realmente tornou-se um elemento extremamente
desafiador do médico que fuma. A maioria fumava. Aqui no Brasil também a maioria fumava. O tabagismo é uma droga assim muito escancarada, não é? O indivíduo, talvez o médico não devesse usar bebida alcoólica em quantidades imoderadas, mas ele se denuncia menos, sabe? A gente leva mais tempo para detectar um etilista, porque o fumador é um escandaloso, né? Ele vem cercado de fumaça, quer dizer, quem é que não vê que ele fuma? E para o médico conseguir escapar dessa situação, era difícil. Como também a adicção pela nicotina requer uma renovação da dose a cada 20 minutos, em média, era difícil um médico aguentar uma consulta completa, de consultório privado, que não raro dura 1 hora, sem fumar um cigarro. A demanda que ele sentia era imensa. Não é mais do que 20 minutos para um fumante adicto, é muito difícil de ficar sem fumar, acordado, claro. Então era um outro desafio, era o médico tendo que dar o exemplo e ele sendo fumante e se sentindo diante de um problema não pequeno. Aí vem o médico como pesquisador. E o tabagismo, de novo, é um desafio. Porque a gente fica se perguntando, e eu já me perguntei muitas vezes a mim mesmo, eu vou fazer uma observação, estou interessado, na verdade, eu quero ajudar os meus doentes, eu quero observar os efeitos desse tóxico. Então, está cheio de estudos aí, vocês sabem, aqui no mundo inteiro, em que um grupo de médicos observa uma população de fumantes durante 30 anos. Então, aí estudos publicados. Agora, a pergunta é o seguinte, é válido isso, hein? Eu posso ficar como observador de uma experiência em que eu sei que os pacientes estão sendo gravemente lesados, agredidos? Bom, não fui eu que mandei fumar. Bom, não fui eu que mandei fumar, mas eu estou vendo que eles estão fumando, eu sei que fumar faz muito mal. É válido que eu fique aqui, inclusive, anotando quanto ele está perdendo de vida a cada dia? Eu posso fazer isso? Essa pesquisa é válida? Eu não vou preso por isso, porque a lei está aí, o produto é legal. Medicina nunca foi inspirada na lei, e o dia que eu for não será mais medicina. O nosso código de ética médica não é um código legal, é um código moral. E eu posso, então, ficar só porque a lei me permite? A lei nazista também permitia todas as experiências médicas que foram feitas com prisioneiros de guerra. Aquilo era ético? Não era, nenhum de nós aceita. E eu fico me perguntando, esses nossos estudos são éticos, hein? Pois se eu já tenho documentação de sobra de que aquilo faz muito mal, o que eu vou aprender a mais justifica manter o risco andando? De novo, é a ética provocada pelo tabagismo na vida do médico, agora vestido de pesquisador. E aí vem a última roupagem que eu quero discutir aqui, dentro dos meus minutos, e que é a do médico como líder comunitário. Que o médico é um dos mais influentes e eficientes líderes comunitários, nós todos sabemos. Inclusive extravasando de muito os limites da própria saúde, do trato da doença, né? Houve um momento que no Brasil, mais da metade dos prefeitos de todo o Brasil eram médicos. E se vocês fizerem a conta em qualquer estado, hoje ainda, o número de prefeituras, o prefeito é a melhor representação da escolha popular, não é? Porque é mais direta. São médicos. Então o médico, talvez porque ele tem muita intimidade com as limitações, com as carências, com as privações, com as dificuldades da comunidade, ele acaba. Não é que ele seja empurrado, ele assume. Ele está preparado para isso. Se ele é médico, ele assume. Ele está preparado para assumir a liderança. E nessa função de líder comunitário, tem surgido algumas perguntas que às vezes a gente fica assim, mas será que é ético eu liderar uma campanha contra o tabagismo? Por exemplo, há pouco tempo, você sabe que aqui no Brasil, as indústrias do tabaco fizeram uma enorme campanha nacional mostrando que o tabaco, como agricultura, como indústria, como comércio, eram fonte direta de emprego para 2 milhões de brasileiros e indiretamente participavam do sustento de 6 milhões.
Lá no Rio Grande do Sul, que capitaneia a produção brasileira de fumo e onde essa luta antitabágica é talvez a mais farpada do país, por um período, a indústria do tabaco criou uma espécie de slogan: o fumo põe mais pão na mesa que defunto no caixão. O slogan, em termos de vernáculo, não tinha nada de admirável, até de pobre construção. Mas a ideia era essa. Quer dizer, já que os médicos estão dizendo que o fumo mata, nós queremos dizer que, pelas nossas contas, ele põe mais pão na mesa do brasileiro do que brasileiro no caixão. Bom, em primeiro lugar, não é verdade. Mas mesmo que fosse, não muda o raciocínio. E o raciocínio é o seguinte: se eu fico um pouco perplexo, eu tenho o direito